Fala rapaziada, aqui é o Tom Braga e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu mixo uma bateria gravada. Isso daqui é um cover de Linkin Park e quem gravou foi o Marvin Tabosa e a gravação tá excelente. Ele tem as manhas de microfonar a bateria. O material que me foi enviado foi esse aqui. Então tem um bumbo, o restante foi eu que criei, tá mutado aqui. 3 microfones de caixa. Ele me mandou todos os canais de tons e surdos dele, mas ele só usou o surdo de 14, então eu já deixei organizado aqui. Ele me mandou hi-hat, overhead. O overhead estava em estéreo, mas eu fiz em mono aqui porque eu tive que mexer no paneamento para colocar na perspectiva do ouvinte, como é um cover, né? Então o hi-hat tem que estar na direita. A bateria tá invertida também, por exemplo. O surdo dele de 14, que é aqui na direita, eu coloquei na esquerda. Mas enfim. E o microfone de sala mono. Isso foi o que foi enviado. E tudo que tá extra, por exemplo, kick sample, kick room, snare sample, snare room, isso daqui foi eu que criei. Tem um reverb de bateria que tá mutado e a gente vai mexer nisso depois. Esse aqui é o processamento que eu fiz no instrumental. Eu vou mixar dentro dele, por já saber que isso daqui funciona. E tem um Gullfoz na master. O Gullfoz é um equalizador dinâmico. Ele tem uma curva de equalização e ele ouve o material que está sendo alimentado, que ele está se alimentando e tenta se aproximar dessa curva. Então se liga. Na massa tem um mini clip e um L2, mas isso eu só vou ligar quando eu estiver finalizando o processo. No Stereo Out aqui, que é o meu canal de monitoramento, tem um Pro Limiter, que eu só estou usando para monitorar os LUFS, e um Channel Mate, da GST, quando eu quiser mixar em mono, né? Ou seja, qual que é a vantagem de mixar em mono num cover de batera, ou numa batera qualquer? É que você pode checar a fase de uma melhor maneira quando tudo estiver em conjunto. Então, se você tem um bumbo e uma caixa que estão porrada, quando você coloca em mono e eles perdem a pressão, talvez eles estejam entrando em problema de fase com alguma coisa. Por exemplo, como eu estou usando sample de caixa de sala, você pode ter problema de fase com o som da caixa que está vindo dos overheads ou da sala. Então você tem que ficar constantemente monitorando isso para que não haja problema. Como eu sempre digo nos meus vídeos, e eu tenho um vídeo de roteamento no meu canal, roteamento é 50% da mixagem. Então o meu bumbo tá vindo pro bumbo. Então, tipo, o meu canal de bumbo tá vindo pro buzz do bumbo, o buzz do bumbo tá vindo pro buzz da batera. O meu reverb tá vindo pro buzz da batera. As minhas caixas todas estão vindo para o buzz da caixa, que tá vindo para drums, com exceção de todas as salas, ou seja, o kick room ele tá vindo direto pro drums, ele não tá passando pelo kick. E snare room não tá passando pro plus snare, ele vem direto pro drums. Mesma coisa com os samples de salas de todos os shells que vão existir. Beleza, bora lá então. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser mixar um shell, ou seja, com algum tambor, né? O bumbo e o natural que foi enviado. E depois eu vou ligar os samples para reforçar o som. Então esse daqui foi o bumbo. Dá pra ver que ele é um bumbo mais explosivo e não tem muito clique. Então a minha escolha de samples foi mais ou menos a mesma coisa. Pelo canal natural, né, o gravado, ter um pouco de falta de clique, eu só trouxe o clique nos samples. Um pouco mais. Mas eu vou lupar uma parte aqui. Beleza. Então, começar com essa intro. Por que pela intro? Porque o verso ele é um pouco mais calmo. Ele tem umas porradas de bomba mais soft. Por mais que na waveform aqui não pareça que tá mais fraco do que na intro. Eu vou começar com a intro porque é a parte que tem maior energia da música. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser jogar um gate. Eu gosto desse Oxford Drum Gate aqui, da Sonox. E vou selecionar o modo kick, né? E vou dar uma olhada se ele tá reconhecendo os hits. Beleza. Ele pegou todos os hits. Vamos ver o decay aqui. Para eu aumentar o decay, ou seja,
prolongar o release do gate, a gente tá ouvindo um pouco da caixa também. E eu não quero isso. E o bumbo não tem problema ser um pouquinho mais curto, então. Então aqui tá de boa. E eu vou pegar um leveler para manter o bumbo consistente. O que o leveler vai fazer? Eu não sei direito na teoria, mas na prática ele mantém a consistência do espectro de frequências, né? Então, se ele tem um ritmo um pouco mais fraco, que está inconsistente, ele vai deixar tudo no mesmo volume, mas a dinâmica vai ser mantida, porque a dinâmica, na verdade, a gente quer a dinâmica do timbre. Então, se o bumbo ele é um pouco mais fraco, você vai notar que ele foi um pouco mais fraco por causa do timbre. Não sei se deu para entender, mas, por exemplo, quando tem um bumbo mais forte, o clique vai ser mais forte, o punch dele vai ser mais forte, mas isso não quer dizer com o leveler aqui do drum gate que ele vai ser mais alto. Ele só vai ser mais forte. E o soft, que seria o toque do bumbo um pouco mais fraco, você vai ter um pouco menos de punch, o clique dele vai ser diferente, mas isso não quer dizer que vai ter perda de volume. E instrumentos que preenchem o low end, bumbo, baixo, a gente quer maior consistência neles, porque a gente quer ter um low end consistente na música, sem muita variação. Então o leveler vai nos ajudar nisso. Ele vai identificar, eu vou usar o Auto Set Leveler, ele vai identificar automaticamente e vai fazer esse trabalho para mim. Então ele manteve o volume de todos iguais, mas a dinâmica continua a mesma. Beleza. Esse foi o gate do nosso bumbo, então sem ele e com ele. A próxima coisa que eu vou fazer vai ser equalizar ele. Eu não vou fazer o low cut aqui, porque a maneira que eu mixo, eu gosto de ver o seguinte: os canais, eles estão alimentando os buses, né? Então a gente tem esse plus kick. O plus kick seria o meu instrumento kick, o meu instrumento bumbo. Os canais estão só servindo para moldar o timbre que vai sair do bus. Então, enquanto eu não tiver o instrumento pronto, eu não vou fazer nenhum tipo de corte para evitar problema de fase entre os canais. Porque eu poderia realmente copiar o equalizador do kick e jogar no sample para ter os mesmos cortes, né, de grave e de agudo. Mas eu prefiro trabalhar dessa maneira aqui, que é sem fazer esses cortes, só limpando o sinal e moldando o timbre, para no final eu fazer o corte no bus. Tá. Analisa essa onda sonora aqui comigo. Tá vendo que esse canal do bumbo é solo end? A gente não tem clique nenhum. Então, a gente não vai se importar com o clique do bumbo. A gente não vai fazer isso. Porque eu não vejo vantagem. Tá vendo? A única coisa que a gente vai usar esse canal é pro low end. O bumbo, ele preenche a região de 100 Hz para baixo. Não é regra isso, mas eu mixo dessa forma. Porém, analisando esse material, sabendo do histórico do Linkin Park, sabendo a afinação que eles usam, sabendo do histórico do Linkin Park, sabendo a afinação que eles usam, sabendo o estilo de música deles, eu sei que o bumbo precisa ter um pouco de punch em cima de 100 Hz. Então eu não vou cortar tanto. Bom, mas eu acabei cortando tanto, mas é porque isso daqui é 200 Hz, né? Beleza. Eu disse que eu não ia cortar tanto, mas como isso daqui é 200 Hz, o corte pra cima de 100 Hz começa aqui, ó. Então esse daqui seria o corte de 100 Hz que eu disse que não cortaria tanto. O timbre do canal foi esse. E eu fiz esse corte aqui porque pra cima, esse gráficozinho aqui seria tipo um chimbalzinho que tá vindo junto do bumbo, por causa que ele tá tocando o chimbal junto do bumbo, né? Então. Como a gente não precisa do clique desse canal,
Por enquanto, esse daqui vai ser o tratamento que eu vou fazer nele. Se eu precisar tirar mais punch pra cima de 100 Hz, eu vou tirar no bus. Nosso sample agora. Esse foi o sample escolhido. Os dois juntos. Eu acho que na minha escolha dos samples, eu preferi trazer o ataque para um bumbo estilo mais Taylor Larson. Ele não é clique-clique agudo. Ele tem o mid-range, o punch do mid-range. É como se o beater estivesse batendo no plástico mesmo. Eu gosto muito de bumbo feito dessa maneira. Mas bora lá. Eu vou equalizar da mesma maneira. Mas aqui a gente já tem que trabalhar um pouco mais na equalização para ver como que ele vai se comportar com o canal gravado mesmo. Beleza. Então, a gente não precisa de tanto mid-range assim. Nem de tanto punch, depois de 100 Hz. Beleza. Com o clique do bumbo, o ataque dele, eu prefiro mixar, equalizar junto do bumbo gravado, então. Beleza. Então eu quero ter um bumbo com punch no low end, sem o clique-clique, o tic-tic, e com um ataque mais nessa região aqui de 1K. Beleza. Chegamos no buzz agora. O kick room ele vai direto para drums, né? Então eu não vou mexer nele agora. No buzz eu vou comprimir o bumbo. Esse XT-Max é um plugin, é um compressor gratuito. Ele é um estilo de stressor, que é um compressor. E eu vou comprimir ele da seguinte maneira: slow attack, ou seja, o ataque devagar, e o release rápido. Porém, se eu sentir a necessidade de jogar o release no médio, eu vou, porque tem algumas diferenças de timbre que isso daqui vai me trazer. E ele tem essa função sidechain, que algumas pessoas vão ignorar o low end dele. Mas nesse caso aqui, eu quero que o bumbo tenha uma explosão de grave, eu gosto de não mexer no sidechain e deixar ele comprimir o bumbo como um todo mesmo. Eu vou mirar a compressão mais ou menos em -3 aqui. E eu vou ouvir o timbre. Pode ser que eu prefira usar o sidechain também. Majoritariamente a gente está comprimindo -3 mesmo. Algumas coisas passam, algumas coisas pegam menos. Mas é isso que eu quero. Vamos agora testar com release médio aqui. É ele que eu quero. Bom, bumbo com compressor. Sem compressor. A diferença, para mim, é grande. Pode ser que seja pouca diferença para algumas pessoas, mas uma coisa que dá para notar realmente é que trouxe o punch para frente. Vamos testar agora sem o sidechain. Provavelmente eu vou ter que comprimir bastante. Sem o sidechain não. Com o sidechain ignorando de 90 para baixo. Porque 90 Hz normalmente é o punch do bumbo. E eu quero que ele seja comprimido um pouco. Mas o compressor está ignorando tudo que está de 90 Hz para baixo. Ou seja, o low end. Realmente o low end mesmo do kick. Isso versus... Eu acho que comprimindo o low end também dá um pouco mais de punch para ele. Beleza. Agora eu vou equalizar ele para valer.
Mentira. Antes eu vou jogar uma saturação. É o Magma ali, o Tub da Waves. Tub seria válvula e eu prefiro saturação de válvula pra low end. Exagerando, né? Ficaria de jeito. Bom, beleza. Mas quanto mais eu saturei, maior volume trouxe. Então eu vou dar uma reduzida no volume aqui. Na verdade não vou, porque a gente não tem o contexto dos outros instrumentos ainda. Então nem precisa, a gente nem sabe se a gente precisa diminuir o volume ou não. E por que que eu escolhi? Bom, a saturação gerou harmônicos pro bombo. E ele ficou mais cheio, na minha opinião. E por que que eu decidi equalizar depois da saturação? Porque a saturação ela gera mais frequências. Então, se eu equalizasse o bombo pro jeito que eu quero e aí eu saturo, essa saturação vai adicionar frequências e talvez eu precisasse equalizar posteriormente também. Então eu já mato aqui na equalização pós saturação, né? Que eu só uso um equalizador mesmo. Eu gosto de cortar aqui em 30 Hz. Eu gosto de ter um bumbo um pouco mais grave. Olhando no gráfico, agora a gente consegue ver que ele tá com muito punch acima de 100 Hz mesmo, então... E o low end dele tá bem alto, então a gente precisa vir aqui com um shelf e diminuir, pra gente não ter tanto grave assim. Beleza. Beleza. Eu quero o ataque no médio agudo, mas não tão agudo assim. Então, esse clique eu vou reduzir. Eu vou ver se eu consigo trazer um ataque do bumbo mais ou menos nessa região. Ouvindo no contexto, se eu precisar mexer em alguma equalização aqui, eu vou voltar. E quando a gente estiver finalizando o processo, muito provavelmente você vai me ver adicionando mais equalizadores aqui, ou talvez mais processamento no bumbo também. Esse foi o nosso bumbo por enquanto. E sem processamento nenhum ele estava dessa maneira. Com o processamento. Mas é isso. As salas eu gosto de deixar pro final, porque eu não sei o quanto de sala eu quero. Por exemplo, se eu deixar o bumbo dessa maneira... Tudo bem que a gente não processou a sala e o volume tá altão, mas não tem como saber sem ter um contexto primeiro. Aqui a caixa eu vou deixar para depois, porque tem muitas coisas que somam no timbre da caixa. Então eu preciso tratar o contexto da bateria para eu ver como que eu vou encaixar essa caixa, porque a caixa é um dos instrumentos mais importantes uma das peças mais importantes da bateria. Então eu preciso ouvir o contexto dela para colocá-la direitinho. Dá um grauzinho de volume no canal dos overheads. A gente tem o hi-hat na direita. Over estéreo. E esse hide, que ele usa pouco. E o paneamento tá 100% hi-hat para direita. Os overs, por ser estéreo, eu só splitei em mono, eles estão 100% para esquerda e direita. E o hide eu coloquei 50% para esquerda, porque o hide normalmente ele fica não aqui, né? Ele fica mais ou menos aqui. E por a gente estar na perspectiva do ouvinte, por isso que está invertido, né? Ele tá para esquerda e não para direita. Não acho que eu precise equalizar esses canais aqui separados. A única coisa que eu preciso é balancear esses volumes, então.
Por essa música ter bastante hi-hat, ser bem hi-hat driven mesmo. Hi-hat no volume 0, por enquanto pra mim tá de boa. E eu preciso achar um lugar que ele toque o ride, por exemplo, aqui. Tá vendo? What? Beleza. O ride não é um ride, ele é um bell. E ele tá no centro, como deu pra ouvir aqui no canal dos overheads, ó. Ele tá no centro. Então a gente vai deixar o ride no centro mesmo. Mas a gente vai diminuir esse volume aqui porque... sim. Vamos voltar aqui para essa parte. Eu não lembro direito onde é que era, mas eu vou torcer que seja pra cá. É aqui, ó. Beleza. Esse volume tá legal, vamos equalizar ele então. Eu vou equalizar no buzz mesmo. Eu acho que do jeito que tá gravado aqui, ele tá bem de boa. E dá um grauzinho nos agudos. Mentira, eu vou fazer isso em outro equalizador. Deixa eu trazer aqui pra trás. Eu gosto de dar brilho para os canais de overheads e sala usando o Pultec. Eu acho que ele é um excelente equalizador para fazer isso. Eu só preciso achar a frequência que eu quero. Perfeito. Provavelmente eu vou ter que voltar aqui e diminuir esse boost, porque 5 decibéis no Pultec eu acho bastante. Ele é um equalizador bem forte mesmo para dar esse brilho. Mas a gente já tem um aumento de top end aqui, né? Vamos dar uma olhada se a gente consegue manter o mesmo timbre desse canal, mas deixando ele focado mais nos pratos mesmo. Não dessa maneira, porque esse canal, a caixa tá bem bonita nesse canal, então eu não quero interferir muito no som da caixa, mas eu sei que essa frequência aqui vai somar no resultado final do timbre da caixa e ela vai ficar com som de ovo. Isso versus isso. Bem essa frequência aqui, ó. Então eu vou reduzir essa frequência, aumentar a fundamental da caixa. Perfeito. Eu reduzi essa frequência aqui também porque, por eu ter abaixado 400 no canal dos overheads, essa de 800 ficou bem aparente, que é bem essa daqui, ó. E eu acho que no contexto geral, a caixa ficou bem mais bonita assim do que assim. E aí, se eu só tiro 400, ela fica áspera, bastante areia lá na frente, ó. E aí, se eu tiro, ó, a gente voltou com a caixa um pouco mais gorda. Agora, sempre nessa região aqui de 3K, 2.500, 3 e alguma coisa, tem essas frequências paias aqui, ó. Tá vendo? Faz uma grande diferença nos seus overheads se você tira essa região aqui. Beleza. Analisando o gráfico aqui mesmo. A gente tem bastante informação aqui no top end, eu não quero tanto. Então eu vou dar uma cortada aqui em 18 mesmo.
Beleza. Essa região eu tô cortando, tô diminuindo o 11K e 700, que foi bem onde a gente adicionou aqui, em 12K. Mas eu não vou voltar esse equalizador porque esses equalizadores têm timbres diferentes. Eu gostei de ter dado boost em 5K, ou 5 decibéis de boost em 12K aqui, mas uma vez que eu equalizei dessa maneira, eu notei que tava com bastante bem agudinho. Então eu cortei aqui, mais prático, pô, já tava nesse equalizador, cortei, por que que eu vou voltar aqui e voltar 1 decibel, 2 decibéis nesse equalizador aqui? Beleza, por enquanto, nossos overheads estão dessa maneira. Esse é o depois. Antes. No contexto. Beleza. E as salas agora. A sala tá mono. Eu preciso dar um grauzinho de volume nela. Eu vou comparar o volume com os overheads também. Beleza. Esse volume aqui tá bacana. A única coisa que a gente precisa fazer é equalizar. Eu aumentei bastante de volume aqui. E algumas pessoas até colocariam menos volume. Mas eu acho que esse volume aqui seria legal. E a gente só precisa limpar esse sinal. Beleza. Uma coisa legal aqui nessa equalização é que mixagem é teste. Você pode saber o que você quer fazer, mas quanto mais você testa diferentes maneiras de equalizar, você consegue ver qual que é o melhor resultado que você consegue tirar naquela música. Por exemplo, vocês viram eu cortando aqui, depois cortando ali, depois aumentando o Q do equalizador, depois diminuindo, depois deletando, depois fazendo uma equalização maior. Tudo isso porque eu sabia que eu tinha que cortar esse mid-range. Mas qual seria a melhor maneira de cortar esse mid-range? Então eu cheguei nesse resultado. E é muito legal, porque uma dificuldade que eu tinha quando eu estava iniciando era pensar que todo mundo sabia o que estava fazendo logo de cara. Você viu um tutorial no YouTube, vamos equalizar isso daqui, já fazia logo direto, de cara. Quanto mais você treina, melhor você fica nisso. Então, não se preocupe em ficar testando, porra, isso daqui é melhor desse jeito. Aí depois você volta e troca a maneira que você equaliza. Não pense que isso é errado e que você precisa estudar mais, porque todo mundo faz isso. Todo mundo testa diferentes maneiras. O importante é você saber o que você tem que fazer. Ouvir o som, analisar. Tá com muito mid-range. Corta o mid-range de diversas maneiras até você achar a melhor maneira de cortar esse mid-range. Beleza. Essa foi a equalização da sala. Uma coisa que eu gostaria de testar também é trazer esse equalizador aqui para trás e jogar uma saturação na sala também. Eu acho que eu vou saturar o inferno fora dessa sala aqui. Era isso. Essa sala precisava de saturação, então eu girei o knob todinho, saturei ela pra caramba. E em contexto com os pratos. Só que agora pode ser que ela esteja alta demais, então eu vou diminuir o volume aqui.
Mas agora a gente teve um aumento dessa frequência aqui somando com os pratos, ó. Tá, já achei. O que eu ia dizer é o seguinte, eu não sei se essa frequência tá aparecendo dos pratos ou das salas, então eu ia reduzir em um canal, ouvir, para ver se essa frequência sumia. Se não fosse na sala, eu iria nos overheads para ver se essa frequência estava nos overheads. Mas assim que eu abaixei o volume aqui na sala, já resolveu o problema. A frequência era essa daqui. Em conjunto com os overheads. Beleza. A bateria ainda não tratada inteira com os overheads seria isso. Agora a gente pode mixar a caixa. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou balancear o volume ouvindo o contexto da bateria inteira, microfone por microfone. Esse microfone é muito bonito. Esse também é muito bonitão. Mas eu imagino que esse daqui tenha que ser o principal, o Snare Top. Realmente, o Snare Top 2 é um microfone de reforço. O Marvin me disse que ele tem 2 microfones pro top da bateria, que um que é para pegar os ring shots mesmo e outro é para focar um pouco mais as ghost notes. Mas os dois estão tão bonitão que os dois vão reforçar o ring shot também. E como eu falei, mixagem tudo é teste, eu vou testar ambos sendo o principal. Então eu vou baixar o volume do Snare Top 1 e ver como é que é o Snare Top 2 sendo o principal. Bom, eu gostei mais do balanceamento do Snare Top 1 sendo o secundário. Vamos aumentar o volume do Snare Top 2. E aqui a gente pode subir ele, colocar Snare Top 1 e esse ser o Snare Top só para organizar mesmo. Agora o Snare Bot, que seria o bottom, o microfone da esteira da caixa. Para esse microfone que é um pouco mais microfone mais de detalhe, eu vou balancear ouvindo a caixa somente ela. Beleza. Por ele estar bem baixinho e difícil de ver mudança, a gente vai fazer isso de outra maneira e vamos equalizar canal por canal. Então esse é o Snare Top e eu gosto de equalizar ele com um SSL, o Channel Strip. Não vou fazer os cortes ainda porque o instrumento, o caixa, não está feito. E eu quase esqueci, a gente precisa fazer um gate no canal, né? Então, selecionar isso daqui, que é um snare, ver se está pegando as ghost notes. A caixa, a gente consegue se beneficiar usando um decay mais lento. A gente não precisou ir muito extremo no gate, porque a gente tem que manter as ghost notes e também não precisou de muito para limpar esse sinal. Na caixa, o leveler, por ter bastante ghost note, eu não sei se é necessário. Não quero que a ghost note seja realmente pá, pá, tá, tá, sabe? Não que ficaria dessa forma, mas o que a gente vai fazer é testar. Vamos ligar o leveler. Se ficar legal, ficou. Se não ficar legal, a gente só desliga ele. Não vejo diferença das ghost notes com ele ligado, então eu vou deixar ele ligado porque agora a gente se beneficia da consistência das porradas da caixa. Bom,
Agora a gente consegue vir pro Channel Strip. O que eu vou fazer aqui? Eu vou equalizar do jeito que um snare top deveria ser equalizado e provavelmente vou comprimir ele. Como é que eu gosto de fazer isso? Eu gosto de dar brilho e cortar mid-range do snare top, porque eu acho que é assim que o snare top deve funcionar. O timbre da caixa vem de diversas fontes, da sala e dos overheads, que já estão ajudando a suprir o mid-range. Então, quando você somar todos os timbres da caixa, você vai ter muito mid-range. Então é melhor você cortar e balancear do que você ter bastante dessa informação, porque o foco da caixa é a fundamental e o brilho. E o timbre, ele também é importante, mas tem muita coisa ajudando a trazer esse timbre para frente. Mas primeiro, função Bell, vou achar onde que eu consigo dar um brilho legal nessa caixa. Aqui mesmo, em 7500 já. Na hora que eu levantei o equalizador aqui, eu já gostei muito, não vou nem mexer. Beleza. Agora, nesse daqui, que é, por exemplo, 2500, eu sei que vai trazer um pouco mais de ataque para a caixa. Eu gostei mais ou menos aqui, 2K200. Beleza, agora eu vou achar esse Tá. E um jeito legal de você saber se você cortou mid-range demais ou não é dando boost na fundamental da caixa. E isso também ajuda a deixar a caixa um pouco mais gorda, porque como a gente aumentou agudo pra caramba da caixa, ela ficou magra. Então você tem que vir aqui na fundamental da caixa, que deve ser por volta de 210, porque ela é uma caixa um pouco mais magra, mais aguda, na verdade. Se você aumentar a fundamental e a caixa vir forte, você fez tudo certo. Se você aumentar a fundamental e a caixa ainda faltar alguma coisa, talvez você tenha que repensar nos seus movimentos de equalização. É, a gente tem que voltar com um pouco de mid-range. Beleza. Aqui tá da hora. Não se preocupe tanto com essa parte. Eu fiz mais lento para mostrar como que eu faço. Mas normalmente eu faço pá, 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 pá e pronto. Porque logo depois eu vou colocar outro equalizador gráfico e ver onde é que eu preciso cortar realmente. Eu vou comprimir a caixa com ratio 4:1. Buscando -3 aqui, ó. Porque a caixa realmente é um instrumento, é uma peça da bateria muito importante e ela precisa de bastante punch. Então a gente vai comprimir aqui também, além de comprimir no bus. Equalizar ainda mais essa caixa, porque a gente não tirou o mid-range dela perfeitamente. Esse barulho de submarino aqui é sempre bom tirar. Sempre não. Mas na maioria dos casos vai ser legal mesmo. Tá, vamos mexer nesse gate aqui porque tem bastante chimbal passando.
Vamos ver em contexto com os overheads. Opa! A fundamental é em 215. Não que vai fazer muita diferença, mas a gente tem que mudar aqui para 215. Porque eu não sei o quão fino, né, sharp seria esse bell aqui. Então é sempre legal ter a fundamental certinha aqui. Beleza. Eu vou jogar o mesmo drum gate para esse snare top, que seria o 2, e ver se a gente se beneficia ou se a gente tem que fazer alguma mudança. Provavelmente a gente vai ter que fazer alguma mudança porque eu senti que perdeu o punch. Então eu vou só excluir ele. Pegar ele novamente. Aqui a gente vai ter que fazer um trabalho mais... Opa! 4x1. A gente tem que comprimir a caixa também. Então, na caixa de cima, batendo -3 aqui. Perfeito. Vou equalizar ela aqui. Tá com bastante chimbalzinho, né? O chimbal vai aparecer na hora que a caixa bater por causa do gate. Então, não há muita coisa que a gente consiga fazer. As duas caixas juntas, então, né? Top, né? A gente teve bastante aumento de sujeira, né? Do da caixa. E isso a gente vai tratar no bus. Snare bot. Eu vou trazer o gate pra cá. Vamos ver como é que ficou esse snare bottom com o gate. Aqui pra mim tá de boa. A única coisa que eu vou fazer vai ser pegar o leveler e nivelar novamente. Beleza. Nivelado. O SSL. A maneira que eu gosto de tratar o snare bottom é em conjunto com os tops. Então eu vou ouvir eles dois e vou fazer as mudanças de acordo. Então eu vou dar brilho com o snare bottom.
essa nossa snare bottom. E eu vou comprimir ela também. Então, a caixa. Agora a gente consegue diminuir o volume da snare bottom. Mesma coisa, equalizador gráfico. Ver o que eu consigo melhorar nesse canal. Beleza. Agora no nosso bus, eu vou fazer poucas coisas primeiro, porque a gente ainda não somou o snare sample. Eu só quero ver. Eu quero trazer o sample numa curva de equalização em que case com as outras caixas, né, os outros canais. Seria a caixa gravada mesmo. Então eu vou equalizar aqui e eu vou moldar o snare sample passando por esse equalizador aqui. Beleza. Agora, o nosso sample é o seguinte. Para a gente não ter problema trigando a caixa, eu vou jogar o mesmo processamento que eu fiz no Snare Top, porque esse canal aqui, ó, tá vendo? O Snare Top é o mesmo desse daqui. Então eu vou jogar o mesmo processamento dele pra gente não ter problema de fase e nem do trigger trigar um bumbo sem querer. Quando você processa a caixa antes do trigger, usando o mesmo processamento do canal que você duplicou, você garante que ele tá tendo a mesma velocity, né, a porrada forte. Se uma porrada forte tem bastante mid-range, o trigger pode identificar alguma coisa diferente. Então a gente quer que ele trigue em cima da caixa final mesmo, canal do snare top final, para garantir que o trigger trigue da maneira correta. Eu não sei direito a teoria por trás disso, mas eu sei que tem alguma diferença, assim. A nossa caixa com snare sample é muito difícil trigar Ghost Dot mesmo de uma caixa gravada. Então eu tentei fazer isso, mas não consegui. Vamos prosseguir. Na verdade, no trigger, a gente tem esse sustain release. Eu quero deixar essa caixa sem muito respiro mesmo. Beleza. A equalização dela. E onde que é a fundamental dela? E mais ou menos no 204 e tudo mais. A caixa inteira. E aí agora a gente abaixa o volume porque sim.
para balancear bonitinho os microfones. Fazer algumas correções agora. O sample aqui ele tá mais para dar um pouco mais de consistência na fundamental e tudo mais. Quero que a porrada seja porrada mesmo. A equalização, vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa aqui. Uma coisa que a gente vai fazer agora é saturar essa caixa. E ver o que a gente consegue tirar com uma caixa saturada. Saturando a caixa, você corta um pouco do transiente e levanta o timbre dela realmente. Seria o mid-range, seria as outras coisas. Mas como eu estou saturando a caixa como um todo, tá criando harmônicos em toda a região da caixa. Então, tá cortando o transiente e tudo que é timbre tá vindo para cima. Por que eu saturei a caixa depois da equalização? Porque a caixa é um pouco complicada. Se eu saturasse ela sem essa equalização, ela iria saturar com excesso de médio agudo, com excesso de agudo, com o top end, ia saturar com esse mid-range. E eu preferi timbrar a caixa primeiro, saturar depois, e depois da saturação equalizar. Porque se eu saturasse com esse mid-range, ele iria vir bem pra frente. Então aqui eu só equalizo posteriormente de novo. Bom, essa equalização aqui da fundamental eu vou fazer em contexto, porque às vezes nem precisa, mas para cortar esse grave aqui mesmo. Agora eu vou comprimir. E por que eu equalizei depois da saturação um pouquinho só e depois vou comprimir de novo? E para depois comprimir. Por que eu não comprimi antes dessa equalização? Porque a equalização ou a compressão, ela tudo que é ambiência e tudo que você não quer, a compressão vai trazer para frente. Por mais que a compressão comprima, no release dela, ela traz para frente. Então, só para garantir que o compressor vá agir em cima de um material bem tratado. E se for preciso equalizar de novo, a gente equaliza. Vou testar com fast release. A caixa eu quero comprimir bastante mesmo. E se for necessário, eu faço com medium release. Tá de boa assim? Vamos ouvir no contexto para ver como é que tá ficando? Agora eu vou dar uma olhada no bus compressor para ver como que ele tá trabalhando. Tá, ele tá comprimindo nada do bumbo e bastante da caixa. O que isso pode significar é que pode significar que a caixa esteja muito alta. Mas ouvindo o balanço, será que ela tá muito alta? Vamos abaixar aqui. Pode ser que esteja. Mas vamos voltar do jeito que estava e vamos trazer um clipe. Porque pode ser que ela esteja com muito transiente. Vamos cortar um pouquinho desse transiente.
Não, realmente eu obtive melhor resultado só abaixando o volume da caixa mesmo. Eu vou abaixar aqui no clipper mesmo e ver se eu consigo ter um resultado legal clipando e abaixando o volume. Queria mirar a caixa no -4 e o bumbo agir um pouquinho no compressor mesmo. Mas o bumbo ele tá meio descontroladinho. Vamos controlar ele um pouquinho mais. Será que tá? Não. É alguma coisa no canal ou do Room ou dos overheads. É no Room. Beleza. Microfones diretos tratados. Agora a gente vai somar os samples. Então, eu prefiro somar o sample da caixa primeiro. Eu vou deixar os tons por último, porque os tons eles são mais enfeites aqui. Então, uma vez que tudo estiver certo, é muito mais fácil de encaixar eles. Eu vou começar com o microfone da caixa. O microfone não, o sample de sala da caixa. Porque eu acho que eu consigo ver até onde eu consigo trazer ambiência para a caixa. E aí eu tenho uma noção de como. Como é que eu posso explicar isso? Quando eu trago a sala da caixa, eu consigo enxergar o baterista gravando numa sala. E aí eu consigo ver o quão de ambiência essa sala imaginária que eu criei na minha cabeça precisa pro bumbo e pros tons também. Beleza. Muito alto. Perfeito. Vou equalizar ela. Bom, esse chiadinho aqui eu vi logo de cara, né? Beleza. Não precisamos de tanto mid-range, já tem overhead gravado dando mid-range para caixa, sala gravada dando mid-range para caixa, tem o mid-range dos próprios canais da sala, ou da caixa, e então mais mid-range vindo do sample de sala seria demais. Mas eu ainda quero que a sala tenha um pouco de corpo, então eu dei esse boost na fundamental aqui, e trouxe um pouco de top end. Mas quando eu levantei o agudo da caixa, eu já ouvi essa frequência aqui, ó. Então, achei legal a sala do jeito que tá, somando com a caixa. E a gente consegue fazer essa equalização em estéreo aqui, ó, para aumentar os lados. Depois eu vou comprimir um 1176. Eu acho bem legal essa compressão. E eu vou mirar o -5, -7. E assim que eu conseguir esse nível de compressão, eu vou brincar com o ataque e o release para ver qual que é o melhor timbre de caixa que eu consigo tirar.
Tem alguma coisa nessa caixa que tá fazendo um can, can, can. E essa sala tá descontrolando um pouquinho do timbre da caixa. Agora a gente consegue trazer o kick room. Credo. Vamos equalizar essa sala. Provavelmente depois da equalização a gente consegue aumentar o volume dela. Bom, tá vendo? Pós 100 Hz, o bumbo ele fica muito forte. Então, esse bumbo, essa sala tá muito curtinha. Então eu consigo trazer um SPL, que é um Transient Designer, e aumentar o sustain dela. Mas eu não quero esse ataque. Tá vendo que quando eu trouxe o Transient Designer deu um estalo? Então eu vou vir aqui nas curvas, linkar o ataque e tirar esse ataque. Agora a gente tem o nosso drum verb, que é o reverb. Todos eles já estão... Todos os buses já estão nivelados para ir para o reverb, inclusive os rooms que não passam pelos buses, eles estão indo para os reverbs. Vamos, inclusive, prato e sala também. Vou desmutar o reverb. E o que está rolando aqui? Tem um limiter para cortar o transiente dos instrumentos. Porque se você não faz isso, o reverb começa a se comportar da seguinte maneira. Tem muito transiente no reverb, eu não quero transiente. Eu quero apenas corpo e timbre vindo do reverb. Se eu corto os transientes, o reverb fica dessa maneira. Mais timbre, menos transiente. O reverb é esse Tens Júnior dessa marca aqui, Klanghelm, não sei pronunciar. Ele é um excelente reverb. Para bateria eu acho ele bacana. Não tem muito o que falar dele, pré-delay, comum em reverb, desligado, mix em 100%, decay em 2 segundos, um input em estéreo, ele tem esse character aqui que é tipo uma equalização dele, se você quer um reverb mais grave, mais fechado e abafado. Nesse caso aqui eu preferi ele mais abafado, na original ele estava mais claro, e a equalização depois do reverb
Só pra moldar o timbre da bateria mesmo, da ambiência da bateria. Beleza. Uma vez que a gente terminou a bateria, eu vou trazer a compressão, o tratamento do buzz da bateria, né? O plus drums aqui. A gente ainda vai fazer os tons, não se preocupe. Eu vou pegar o XT-Max, que é um Distressor, e o Devil Lock. Vou desligar o Devil Lock. Opa, Devil Lock errado. Porque o Devil Lock é muito forte mesmo. Tanto é que o mix a gente vai usar em um. E o XT-Max, a gente vai jogar ele em paralelo. Mas o ataque vai ser em slow e o release vai ser rápido nesse caso. E muito provavelmente a gente vai ignorar o low end, porque o low end da bateria já está tratado. E esse bumbo está muito alto e eu tenho que abaixar ele. Uma vez que a gente trouxe a compressão, tudo que é ambiência veio para frente, então tá tudo meio descontroladão. Eu diminui os 6 decibéis do volume do reverb. Mas tem que lembrar que a gente vai usar isso daqui em paralelo. Eu só tô achando o timbre que eu quero primeiro. Beleza. Aqui a gente tem bastante punch da bateria. Agora a gente vem nesse mix knob aqui e reduz ele. Vamos tentar 50%. 40%. 30% ficou legal. Então, sem compressão. As coisas ficam meio soltas, assim, principalmente a caixa. Quando eu ligo a compressão, vê como é que tem mais punch. Só que esse reverb tá trolando aqui. Beleza. Agora eu vou ligar o Devil Lock. Vou ver o que eu consigo tirar dele. Definitivamente mais legal. E agora a caixa tá extremamente magra. Agora vamos pros tons. Esse daqui é o tom, o surdo no caso. Vamos mutar o reverb dele por enquanto. Equalizar. Primeira coisa que eu vou fazer, o tom é fácil, é só equalização e talvez compressão. Tá, mas como é que funciona o tom? O tom é como qualquer outra peça da bateria. Ele vai ter uma fundamental, mid-range e o ataque. E esse mid-range do tom, ele é bem sujeira mesmo. Então a gente tem que limpar o mid-range do tom para que fique focado apenas na fundamental e no ataque. E uma vez que você limpa esse mid-range, você consegue timbrar o tom, ou seja, o quanto de mid-range você quer. Uma vez que você limpa, você tem a noção de como um tom deve soar, e aí você volta com o mid-range dele de pouquinho em pouquinho para ver como é que você quer que o timbre do tom seja.
Beleza. Nesse caso aqui, como eu tô usando sample de tom também, eu vou manter esse tom só fundamental e ataque. Mas vamos pegar outro lugar que ele toque 2 vezes. Também tá de boa. Agora o sample. Pronto. Vamos mexer nesse sustain release, porque eu não quero muito o dom do tom. Inclusive, esses daqui são samples, ó. Vamos tentar com um SPL. Jogar o channel strip depois do SPL, porque o que estava rolando era que o gate não estava trabalhando direito, porque o ataque estava mais ou menos no mesmo volume do sustain. E agora que eu dei mais ataque e tirei o sustain, talvez o gate do channel strip funcione melhor. Ele sem o controle de sustain. Com o controle de sustain. Beleza. Eles dois juntos. Só o microfone. Os dois. Só o sample. Beleza. Agora vamos equalizar. Então eu sempre gosto de equalizar com gráfico. Então eu poderia equalizar no channel aqui, mas eu gosto de estar olhando o que eu estou fazendo no tom. Eu vou pegar o mesmo equalizador, na verdade, para eu ter o mesmo corte de grave, para não ter problema de fase. E o agudo também. Infelizmente a gente teve que cortar o agudo do microfone. Mas não acho que isso vai impactar no resultado final, não. Sujeira pós-fundamental aqui. Trazer um pouco do ataque, já que o microfone direto não tem muito ataque. Vamos ver como é que tá os dois juntos. Eu vou abaixar um pouquinho esse microfone. Eu quero que o sample seja um pouquinho mais alto. Esse é o nosso tom. Vamos ver como é que ele tá de volume com o restante do kit. What is happening? Tá, eles estão desalinhados por algum motivo, mas é só a gente alinhar de novo. Esse daqui é o transiente do tom, tá vendo? Então, esse daqui é o tom. Então, ele tá pra cima aqui. A gente só precisa alinhar ele e vamos ver no contexto. Beleza? Perfeito. Aqui no bus, eu vou comprimir ele da mesma maneira que eu fiz em todos os buses. Slow Attack, Medium Release. Vamos dar uma ouvida nele. E balancear o volume aqui. Perfeito. Agora no buzz eu vou equalizar, porque eu consigo equalizar os dois juntos, uma vez que eu fiz o instrumento tom. E um detalhe. Nos tons eu gosto de equalizar eles, né, nos canais sem ser nos buses, porque eu acho que o tom é uma peça da bateria tão fácil assim de tratar individualmente. É uma peça que aparece em poucos momentos, somente para dar um charme. Então, é um instrumento fácil de tratar. Eu poderia não fazer nada no buzz e ele já estaria encaixado na música, né? Mas a gente quer o melhor, então a gente está fazendo o tratamento do buzz também. Vamos ver os da frente aqui. Perfeito.
É trigger agora, a sala no caso. E tá trigando errado. Tá, o negócio é o seguinte. Com a sala dos tons, por que que tava trigando errado? Porque não tava tendo o meu detalhe aqui, o detail, não tava pegando o transiente. E com os tons é muito legal você trigar no ataque. Então, esse sidechain, que seria o low cut, né? Eu tô, por exemplo, dá uma olhada. Tá vendo que eu tô pegando a informação toda do tom? Mas se eu ignoro tudo e pego só o top end do tom, os médio agudos, na verdade, fica bem mais fácil de trigar. Nesse caso aqui tava de boa, não tava tendo problema sem usar o low cut, mas é uma prática muito boa que você triga no transiente. O transiente ele é mais curto, é só o ataque. Quando você está trigando toda a informação do tom, pode ser que em algum caso, eu vou aumentar a sensibilidade aqui só para simular o que poderia acontecer. Ó. Tá vendo que tá trigando muitas coisas? Ó. Só ficar bagunçadão. Então, se eu trigar só o transiente, fica bem mais fácil de trigar. O que tá tendo aqui? Provavelmente eu peguei algum trigger que eu tenho, ó, Yamaha Hybrid Maple. Bom, tá mutado, né? E peguei as ambiências do trigger que eu tenho desse sample. E a gente precisa balancear os volumes, né? Então, esse daqui é o tom. Então eu vou diminuir a sala. E eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso fazer ele tipo um one shot. Então eu vou aumentar o range. Por que eu aumentar o range? Porque isso daqui é multi-sample. Ou seja, foi gravado hit forte, hit fraco, hit médio. Então eu preciso trigar que esse sample de sala seja trigado como hit forte apenas. Então aqui tá de boa já. Então essa é a nossa sala. Agora a gente precisa equalizar ela. O surdo room, né, tá passando direto para drums, não tá passando pelo buzz dos tons. Eu vou equalizar primeiro ouvindo em solo. Agora em contexto. Pra mim tá de boa. Talvez os tons estejam com muito low end. E a sala esteja atrapalhando no ataque do tom. Então eu vou tirar o ataque dessa sala aqui. No contexto com a batera. Mas tá com muita sala o tom. Em contexto com a bateria, né? Perfeito. Vou abaixar um pouquinho o volume deles para entrar em contexto com a bateria também. Comprimir a sala do tom. Tá pronta a batera. Esse é o resultado final. Talvez a gente consiga trazer um pouquinho mais de...
É isso. Talvez uma coisa que falta é pegar esse chimbal aqui. Deixar ele mais controladinho, tava bem grave o chimbal. Bom, beleza. Algumas coisas a se levar em consideração aqui é, por exemplo, o Gullfoss tá indo maluco aqui, né? Tá vendo? Mas o Gullfoss, ele ouve o material e equaliza de acordo com a curva de equalização que ele tem, né? E como a gente só tá tratando de batera, por exemplo, eu não tô botando o instrumental do Fendt aqui pra gente balancear, algumas coisas, alguns movimentos, eles deveriam ser feitos ouvindo em contexto com a música que você estiver mixando. Entendeu? Mas como aqui a gente só tá mixando uma batera, sem contexto de música nenhuma, o resultado foi esse. O que que tem no instrumental aqui que tá agregando no timbre do meu resultado final? A gente tem dois pull techs. Um fazendo o pull tech trick, que é quando você dá um boost e faz atenuação na mesma frequência. Você tem um boost mesmo de low end mais forte do que se eu estivesse só dando boost. E tá dando em 20 Hz. Ou seja, é essa frequência aqui que eu tô dando boost. Tá vendo? Eu tô dando 2 decibéis e atenuando em 2 também, em 20 Hz, que é bem no sub do sub do sub. E ele é um boost menos agressivo, porque se fosse em 30, ele é um pouco mais agressivo. Em 20 Hz eu acho ele menos agressivo e traz bastante sub, né? Abaixo de 30 Hz, que é onde eu cortei o bumbo, né? Eu tô dando 1 decibel de 100 Hz, ou seja, 1 decibel de boost em 100 Hz. Na original tava 1 decibel, não vejo que esteja fazendo tanta diferença assim. Por exemplo, nesse caso aqui eu daria até mais, por ser só uma bateria, mas em contexto essas coisas funcionaram. O bus compressor, né? Eu tô mirando -4. Mas por não ter contexto, não ter mais elementos passando pelo compressor, essa compressão tá funcionando, mas se eu ligasse o instrumental junto, teria mais coisa passando pelo compressor, então talvez eu tivesse que comprimir menos. E a saturação, ela ajuda a dar uma cola, né? Mas de novo, não tá passando nada além da bateria, então eu aumentei 10 aqui, se não me engano, tava ou em 15 ou em 10. Botei pra 20. Mas, além disso, além do Gullfoss, né, e do processamento no instrumental, tudo que a gente fez na bateria é o timbre dela. Se eu desligar todo o processamento aqui que não está passando pela bateria. Agora se eu ligo. Então tem muito mais do que só a bateria aqui, né, só os plugins da bateria ajudando no timbre da bateria. O clipe e o limiter eu poderia usar, né? Mas como é só a bateria, não sei se é necessário. Opa, pelo menos o clipper, né? Eu não preciso clipar porque não tem instrumento passando. Quer dizer, eu não tenho a música passando aqui também. Eu poderia clipar e dar volume, para depois o limiter vir e segurar esse volume. Então, cuidado com o volume aí, porque vai aumentar. Mas, por não ter contexto, eu não vou fazer essas coisas. E é isso. Mas por que eu falei tudo isso? Porque eu falo isso para todo mundo. Roteamento é 50% da mixagem, na minha opinião.
Se você não tivesse esse roteamento, se seu bumbo, se seus canais de bumbo tivessem vindo direto para drums, ou se você não tem nem drums, você está vindo direto para instrumental, ou não tem nem instrumental, não tem nem mix bus master e tá vindo direto para a saída da sua DAW, repense no seu roteamento, porque o roteamento é muito importante para você conseguir fazer coisas em paralelo. Eu conseguiria mandar um send para algum outro bus para processar em paralelo. Eu consigo duplicar esse plus drums aqui e fazer outro processamento em paralelo, saindo direto para o instrumental. Eu consigo pegar o instrumental e fazer processamento em paralelo. Com o mix bus, eu consigo duplicar o mix bus e criar um bus paralelo que recebe toda a informação de todos os instrumentos. Então, o roteamento é muito importante para você tirar resultado na sua mixagem. Então, repense no seu roteamento se ele não tiver organizado certinho, certo? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Minhas redes sociais estão linkadas aqui na descrição. Pode mandar perguntas lá também. Ativa o sininho, se inscreve, dá o like aí se tiver gostado. Não perca nenhum conteúdo que eu vá soltar. E valeu, até o próximo vídeo.